Silva Freire realiza de 2 em 2 anos o Setembro Freire. Este ano, ela fará a 4ª edição do Setembro Freire, no ano dos 150 anos de Rondon, uma comemoração junto com o governo do estado. É uma homenagem ao poeta Vladimir Dias Pino e o movimento Intensivismo. O Intensivismo é um movimento cultural de vanguarda, nascido em Cuiabá no final da década de 40. A programação é bem variada e espalhada pela cidade. Confira no site da Casa Silva Freire, www.casasilvafreire.org.br. Venham, participem! Primeiro é uma determinação do governador Pedro Taques participar de todos os atos em que as figuras públicas, as figuras famosas de Mato Grosso sejam homenageadas. Silva Freire, assim como Rondon, é um mimosiano, é um artista de renome nacional, um poeta, um tribuno, advogado, jornalista, um humanista. Então, nós não podíamos deixar o nosso governo, o governo do governador Pedro Taques, não podia deixar de participar desse evento, né, do Setembro Freire. Certas pessoas, elas deixam uma obra daquilo que fizeram tão fortes, tão marcantes, que elas se perpetuam. E Silva Freire é assim. Ele deixou um legado imorredouro, que não vai embora. Eu estarei participando ativamente dessa agenda, desses eventos, e eu tenho certeza que com essa participação do governo, que não vai ser a única, Setembro Freire vai ganhar muito mais corpo, vai atingir muito mais pessoas e vai estar assim à altura do que foi, do que é e do que vai ser para sempre o Silva Freire. A UFMT está umbilicalmente ligado ao Setembro Freire e muito feliz, né? Freire foi nosso, é nosso, será sempre nosso. Serão dias de muita alegria, de intensa criatividade, de rememorar, de rever, de reconstruir e ter a chance de ter o Vladimir Dias Pino, nosso doutor honoris causa, aliás, uma conquista para a cultura, para a educação, reconhecer o trabalho do Vladimir aqui na UFMT, para Mato Grosso, para o Brasil, e tê-lo como nosso doutor é uma honra muito grande, foi uma alegria, e continuar trabalhando este ano. O foco das nossas ações são as grandes manifestações artísticas dele, e tê-lo aqui nos seminários, tê-lo trabalhando novamente no Museu de Arte e Cultura Popular, tê-lo trabalhando pelo campus da UFMT, pelo qual ele tem um carinho imenso, né? Nós vamos ocupar o campus da UFMT com Vladimir Dias Pino, com Silva Freire, permitir que os nossos alunos, nossos estudantes, a comunidade perceba a importância, receba um pouco da sua energia. Então serão dias de muita alegria, os próximos meses, os próximos momentos que a gente vai viver com o Setembro Freire, com o Vladimir e com toda essa energia que esses caras, com muita competência, com muita genialidade, deixaram esse legado para a gente, e a gente tem essa obrigação desse cultivo, dessa manutenção e principalmente da preservação dessa memória, transformando sempre. Tenho certeza que esse era o desejo desses gênios e assim será feito. Falar qualquer coisa que se refere a Silva Freire é sempre uma responsabilidade muito grande, nem que seja um simples comentário como esse que eu vou fazer agora, em função da sua obra, da sua importância para a nossa cultura. E o Setembro Freire está aí, pronto, nós estamos às portas de começar o mês de setembro, que homenageia o Silva Freire, nosso grande poeta, nosso grande escritor, advogado, amigo. Eu tenho uma ligação muito especial com essa família, a tia Leila, Larissa, Glenda, Murila, toda a família, de uma forma geral, foram meus amigos, meus primeiros amigos quando eu cheguei em Cuiabá, e como toda tradicional família cuiabana,
me receberam muito bem, então eu tenho um carinho mais do que especial por eles, não só pela história que representam. E hoje, como secretário de Cultura aqui do município de Cuiabá, é mais do que um prazer, do que um orgulho, é uma obrigação apoiar, participar e estar junto num projeto tão importante quanto esse. Eu espero que a sociedade, que a comunidade, que a cuiabania de uma forma geral se envolva tanto quanto a gente está querendo e que seja mais uma vez essa 4ª edição um grande sucesso. É com grande satisfação que a Sala da Mulher da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso participa do 4º Circuito Cultural Benedito Santana Silva Freire, um circuito cultural de grande importância na nossa cidade, em Cuiabá, e que visa estimular o conhecimento da literatura mato-grossense e também homenagear o 20 de setembro, que é o Dia do Poeta Mato-Grossense, data de nascimento desse mesmo escritor. A OAB não podia deixar de participar do Setembro Freire esse ano, afinal de contas já são 2 anos de apoio da Ordem, de participação em conjunto com o Setembro Freire aqui em Cuiabá, no estado de Mato Grosso. Nós temos feito um trabalho nessa gestão da OAB 2013-2015 de resgate da história dos últimos 80 anos da Ordem. Em 2013 a Ordem completou 80 anos e ao longo de todos esses anos da gestão nós temos feito trabalhos de resgate histórico atrelado à cultura. Então, se nós estamos falando de resgate histórico atrelado à cultura, nada melhor do que incluir, né, Silva Freire. Silva Freire que foi um ativista cultural e que ocupou vários cargos dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, tendo culminado com a sua participação como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Inclusive, hoje nós temos um conselheiro, que é o Murilo Silva Freire, filho do Silva Freire. Então, Silva Freire está cada vez mais vivo na história da OAB de Mato Grosso nessa gestão 2013-2015. E dentro dessa questão de resgate da história atrelado à cultura, nós vamos reviver um dos pontos mais altos da gestão do Silva Freire voltado para os interesses sociais, que é o projeto Liberdade Consentida, que leva a cultura às penitenciárias do estado de Mato Grosso, numa aproximação dos advogados, da Ordem dos Advogados do Brasil, com aqueles reeducandos. É uma função social que a Ordem exerce. Então, o Setembro Freire faz parte da história, do dia a dia e dessa gestão da Ordem dos Advogados do Brasil. Quando Silva Freire foi presidente da OAB, dentre outras atividades que foram relevantes, ele criou uma atividade que, quando aconteceu, ela era bastante corajosa e empreendedora, que foi levar a arte para o presídio, e na época era o presídio do Carumbé. Na época o presídio recebia presos de alta periculosidade, como por exemplo homicídio e outros crimes mais graves. Hoje o presídio do Carumbé transformou-se em centro de ressocialização de Cuiabá. Hoje já não são mais os presos mais perigosos que ficam lá, são reeducandos com crimes que são menores, crimes menos graves, que vão para o centro de ressocialização. E o Silva Freire foi uma pessoa de uma visão fantástica, porque ele já imaginava lá atrás, há mais de 20 anos, 25 anos, que o ambiente de cadeia, de presídio, ele não tem que ser necessariamente um ambiente de crime, de ódio, de intolerância. Ele pode ser um ambiente de vivência humanística, ele pode ser um ambiente de ressocialização, de reeducação. Então, de lá para cá de Silva Freire, quando o Silva Freire fez, foi algo absolutamente novo e que chamou a atenção da mídia nacional. Hoje já é uma tendência muito clara esse processo de ressocialização. E o presidente Maurício Áudio pediu que nós reeditássemos o Consciência Consentida, que foi o nome que o Silva Freire deu ao seu projeto. Então, nessa edição do Circuito Cultural Silva Freire, a OAB entra, entre outras atividades, com a reorganização do Liberdade Consentida. E nós teremos lá então o Babu 78, que é grafiteiro, que vai dar oficinas de grafite. Teremos o Hugo Alberto, que trabalha com uma técnica de rua chamada lambi-lambi. Qual que é a ideia? São artes de rua a gente levar, que vai dar a técnica de lambi-lambi. E também o Goraeb, que trabalha com desenho. Então nós teremos esses 3 artistas que vão dar oficinas nessas suas áreas, e teremos a Júlia Medeiros e o Sérvulo Neuberg, que irão dar oficinas de fotografia e de vídeo. Só que ao mesmo tempo em que a fotografia de vídeo
oficina de vídeo e fotografia vai rolando, os próprios reeducandos vão filmando as oficinas para nós, ao final, quando viermos aqui para a Galeria Silva Freire, esse espaço aqui na UAB, quando apresentarmos o resultado das oficinas dos artistas plásticos, a gente também possa rodar um vídeo documentário pequeno mostrando essa atividade lá. O que é importante a gente lembrar era essa característica do Benedito Santana Silva Freire de como o Pantanal ele alongar as fronteiras, ele ia além das possibilidades que estão dentro dos códigos. Ele dizia nas aulas dele, eu fui aluno dele, que a vida ri dos códigos. E o Silva Freire foi um advogado com essa consistência e essa poesia muito grande. E ele provavelmente, dentre outras coisas iniciais e visionárias dele, o Liberdade Consentida foi uma delas. Bom, o livro se chama Literatura, Vanguardas e Identidades nas Brenhas do Regionalismo, né? E o que é esse trabalho? Na verdade, é um trabalho de historiografia e crítica literária, né? Historiografia porque eu analiso no livro a segunda metade do século XX e a produção poética aqui no Mato Grosso, aqui em Cuiabá. E aproveito para discutir isso, né, a partir da poética do Silva Freire, do trabalho poético do Silva Freire. Então eu faço uma discussão sobre o trabalho dele, a importância do trabalho dele nesse momento, aqui em Cuiabá e no Mato Grosso, dele, Silva Freire e do Vladimir Dias Pino. E também observo como é que se dão as relações de força e poder exatamente no sistema literário e cultural daquele momento. E obviamente que esse sistema literário e cultural, ele reverbera, né, até os dias de hoje. Então como é que era a tramitação daqueles homens, daqueles intelectuais, daqueles artistas a partir dos anos 50 em Mato Grosso e estavam produzindo o quê, com que proposta de produção e como colocavam essa produção no cenário artístico-cultural cuiabano. O Grupo de Pesquisa em Psicologia da Infância, da UFMT, ele quer dialogar com as infâncias em Cuiabá e ele está inserido no Circuito Cultural Setembro Freire 2015, exatamente para que a criança possa ter a chance, via agendamento das escolas, dialogar com o que Cuiabá tem de patrimônio histórico, material e imaterial, com a memória social da cidade e, quanto a isso, o intensivismo passa a ser um grande referencial para a cultura deste lugar. E a gente quer que as crianças tenham acesso, tenham um contexto para se ver inserida, um contexto de diálogo com a cultura de uma qualidade tremenda que é o trabalho sobre o intensivismo e especialmente o trabalho de Vladimir Dias Pino. E nesse sentido a gente está propondo uma oficina chamada UFMT das Crianças, um percurso com Vladimir Dias Pino, que vai funcionar a partir de agendamento escolar. Então as crianças vão poder identificar as grandes esculturas, né, que hoje fazem parte da paisagem da UFMT, que são de autoria do Vladimir Dias Pino. E isso também passando pela logo da UFMT, que tem uma história muito interessante, de uma relação com água, com pedra, e as crianças podem experimentar isso concretamente na praça em frente ao RU. E a partir desse percurso todo, então, inserir-se na grande exposição Cuiabá Experimental. E é isso que a gente espera que as crianças possam viver aqui no Setembro Freire 2015. É um grande prazer estar junto com vocês aqui neste momento de Setembro Freire, onde a família Silva Freire e a Casa Silva Freire felizes estão por estar realizando esse evento junto com todos os amigos e junto com Vladimir Dias Pino. Espero que vocês gostem. O Setembro Freire 2015 é uma realização da Casa Silva Freire e do Governo do Estado de Mato Grosso. Como parceiros institucionais, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, Tribunal de Contas, a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, a Universidade Federal de Mato Grosso através da Pró-Reitoria de Cultura, Vivência e Extensão,
a SEDUC, Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, e o IFAM, e também nossos parceiros culturais. O Circuito Cultural Setembro Freire 2015 oferece uma programação bem vasta. Vai por oficinas, palestras, seminários, performances, shows, atrações musicais, inclusive com a nossa orquestra da Universidade Federal de Mato Grosso. Toda a programação você pode conferir no site da Casa Silva Freire. Todas essas ações possuem entrada franca. Participe do Circuito Cultural Setembro Freire 2015.